E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí. E o que aconteceu nessas últimas semanas com os animes, né? Porque teve um bocado aí de coisas um tanto quanto estranhas acontecendo. Teve robô dando sarrada, teve referência a Hunter x Hunter mais de uma vez no mesmo anime, e até uma outra obra que já era mais mediana e agora literalmente tá se afundando de vez. Lógico que eu não vou ficar dando spoiler, ficar contando tudo que aconteceu, eu vou dar só uma base ali da sinopse da obra e falar mais sobre o momento em específico que eu quero mostrar pra vocês, como foi o caso da terceira temporada do Fire Force, o anime que fala sobre pessoas que de modo espontâneo se transformam em seres de puro fogo, e temos outros que conseguem controlar as chamas de várias formas, formando as brigadas de incêndio que, pra manter a ordem, derrotam e botam pra dormir esses bichos de fogo. Tem muita treta por trás, mistério, muita luta, e o que foi o início já dessa terceira temporada, que, pra quem não sabe, agora em abril lançou a primeira parte da terceira e última temporada. Então tá rolando toda uma tensão, tem pessoa correndo perigo e ainda várias lutas se iniciando. Em uma delas teve a Tamaki, que tem o poder de fogo saindo do corpo dela como se fosse uma raposa, com cauda, orelha, e ela pode expandir isso e usar pra lutar. E qual parte do poder dela que eles acabam utilizando pra luta? O rabo da coitada. Fica meio estranho falar assim, né? Mas é o que é mesmo, eles acabam utilizando o rabo, a cauda no caso, pra formar algo parecido como se fosse um mini furacão, uma panelinha, com esse fogo girando pra derreter metais, que no momento era o que eles estavam precisando. E ainda tem uma partezinha que na tradução ficou mais ou menos assim, eles falando, não, a gente vai fundir o ferro. E ela, o quê? Vocês vão me sentar no ferro? Caramba, que cenas que foram essas daqui. Ela com a bunda pra cima, saindo um monte de chamas, e depois ainda o outro colocando spray pra aumentar a temperatura. E teve muito meme disso aqui espalhado por tudo que é lugar, falando que é fornalha de bunda, é rabo quente, que a bunda dela salvou o dia. Porém, se você tá pensando, nossa, mas como isso pode ser benéfico pra uma luta, coitadinha dela, né? Bom, antes disso, o resto deles já tinha tirado as calças pra lutar melhor. O que foi isso que eles apresentaram aqui com uma tensão toda, a luta ali rolando solta, aí uma usa o rabo, os outros tiram as calças, ficam meio nu ali pra lutar. E o pior é o tenente ainda falando que não tem nada de vergonhoso nisso, porque eles já estão acostumados a fazer os calendários nus dos bombeiros todos os anos. Então, tá tranquilo. Indo direto pra um menos conhecido, é aquela obra mais mediana, o Orewa Seikan Koka, que fala sobre um cara que fazia tudo pelo correto e morreu endividado e ainda é traído pela esposa, e renasce no corpo de um nobre herdeiro de um império interestelar. E mesmo ele tentando de tudo pra ser alguém ruim agora, as coisas que faz só beneficiam o povo dele, o que aumenta seu próprio carisma. E o cara que reencarnou agora, o garoto, ele é muito tarado, tanto que eles acabaram tendo que tirar da obra original algumas cenas pra fazer essa adaptação, porque é bem pesado. Porque ele recebe uma maid robô e ele tem literalmente atos amorosos com ela, selvageria total mesmo, e tudo isso foi cortado. Só que no episódio 4, quando ele tá dentro de um mecha e tem uma instrutora ali junto dele, explicando que se usa a imaginação pra mover o mecha e tudo o que ele estiver pensando, imaginando, o mecha vai reproduzir essas ações. E ele acaba deixando seus pensamentos intrusivos ganharem, o que passa a mostrar no que ele realmente estava focado, que era na sua instrutora. Mas o engraçado é o pessoal lá de fora olhando e não entendendo, não sabem o que realmente está acontecendo lá de dentro, porque eles não conseguem ver. Aí eles pensam que é o que o robô tá fazendo. O mordomo até fala chorando que estava preocupado, que ele só gostasse de bonecas e robôs, só que agora tá demonstrando interesse em uma mulher de verdade. Já em Witch Watch, o anime de uma garotinha que foi treinar pra se tornar uma bruxa, e quando volta pra cidade, ela quer ter o seu melhor amigo de infância e por quem sempre foi apaixonada como seu familiar, o pet dela. E por mais que ele seja descendente dos ogros, não pode recusar porque senão uma maldição recai sobre ele. E como as magias que ela utiliza sempre têm um lado bom e um ruim, ele acaba virando um guarda-costas pessoal protegendo-a da própria magia. No início eu tava com um hypezinho de leve aqui nessa obra, só que a cada episódio ele dá uma melhorada muito boa, ele escalona legal e trabalha muito bem esses temas da comédia. As cenas que as magias dela dão errado, na realidade sempre acontece alguma coisa errada, é muito bom. E o engraçado é
que do nada a gente tem alguma referência a outros animes no meio da história. E em todo episódio tem uma. Como, por exemplo, quando ela erra uma magia durante uma aula e o cabelo do garoto fica voando pra cima e a professora fala que o Gon Freak se matriculou na aula dela. E são todas referências bem descaradas. Eles falam literalmente com todas as letras. E mais uma ainda do Hunter x Hunter é quando a garota não pode mostrar as costas pro seu amigo por conta de um erro da magia dela. Aí ela fica numa posição pra andar de lado, como se fosse um caranguejo, e quando junta as mãos, ele pergunta se ela é o presidente Netero. De novo, mais uma referência descarada com o Hunter x Hunter, aqui no caso com Isaac Netero. E o pior é que fica muito bom, porque a gente não tá esperando acontecer alguma coisa assim e do nada eles jogam uma referência gigantesca no meio da história. E o melhor ainda é que não parece forçado, é algo natural e que faz sentido com o que tá acontecendo. E não acaba por aí, porque depois a gente ainda tem o garoto, que é um ogro, que muitas vezes são comparados ou tratados como iguais aos Onis na cultura japonesa. E um garoto lá, que é do clã dos Tengus, uma outra raça que é meio que rival dos ogros ou Onis, fala que o pai dele odiava os Onis, ou ogros, porque toda a história de fantasia só sabe falar sobre eles. E bem que uma certa obra poderia se chamar Tengumetsu no Yaiba, e que adorava ver eles sendo fatiados em um certo mangá. E de tão descarado eles colocaram a capa certinha do primeiro volume do Kimetsu no Yaiba. E olha que essas referências que a gente teve, foi só até o episódio 4. E esse anime já tá confirmado pra ter 26 episódios no total, então tem muita referência pra vir ainda. Também tivemos algo diferente e estranho acontecendo no anime Shirobuta Kizoku Desuga, e essa bíblia aí de nome, que fala sobre um garoto que foi dissekai no corpo de um herdeiro sem habilidade alguma e ainda gordinho, que tem um irmão mais novo e acaba tendo uma visão de que esse seu irmão vai matá-lo futuramente para ter direito ao trono. Mesmo assim, ele decide criar boas memórias com o garotinho, que ele acha super fofo, e talvez mudar o rumo das coisas. A gente sabe que os japoneses, não todos, né, a gente não pode generalizar também, só que alguns deles colocam nas suas obras algumas coisas bem estranhas e esquisitas, principalmente envolvendo personagens que, enfim, tem uma faixa etária ali pra baixo. E aqui não tá sendo diferente porque é tudo muito estranho. O protagonista tem mais ou menos entre uns 5 a 6 anos de idade, e a maneira como todos tratam ele, os adultos são super infantis e de certa forma ficam bajulando e colocando no colo, fazendo coisas muito esquisitas. E no início do episódio 3, a gente se depara com essa cena daqui, que era pra ser algo como ele tá sendo acordado por seu irmão mais novo de uma forma, o que ele tá fazendo aqui? A posição dele, eu acredito que era pra parecer que tava na barriga. Mas, rapaz, ele não tá na barriga, não. Não à toa que fez geral comentar, principalmente sobre esse episódio, como desnecessário e desprezível essa situação e até a atuação dos outros personagens também, o que fez esse anime, que já tinha uma nota baixa, agora ficar como uma das piores da temporada. Já em Apocalipse Hotel, o anime que não prometeu nada e tá entregando muita comédia boa sobre um mundo que, após uma epidemia, os humanos fugiram em naves, com o tempo fazendo a natureza tomar conta de tudo. Porém, em Tóquio ainda tem um hotel que funciona normalmente porque é operado totalmente por robôs que esperam a volta do seu dono e toda a humanidade. Porém, o que começa a aparecer são outros seres que eles acabam aceitando como hóspedes. De início, eu até achei que ia ser alguma coisa mais voltada pro drama, já que os robôs eles têm um certo nível de sentimento e realmente algumas vezes tem uma certa aura triste quando a gente vê tantos robôs que já estão inoperantes para todo sempre, ficando cada vez menos quantidade deles vivos. Mas quando a gente olha na parte da comédia, é aquela coisa maluca. Tipo um guaxinim com uma motosserra lutando contra uma minhoca gigante. Esse é o nível da aleatoriedade. E em uma parte específica, quando uma garotinha tá fugindo de um ser, vem uma parte desse ser como se fosse uma língua tentando a encontrar, e na ponta dela uma boquinha. Isso me lembrou na hora 3 coisas: os filmes do Alien, com essa boquinha na ponta, o Enigma de Outro Mundo, um filme velho pra caramba, mas de certa forma me lembrou aqueles bichinhos que saíam de dentro das pessoas. E a cena dessa língua tentando encontrar a garotinha, eu só consegui pensar na hora que parecia muito com a guerra entre 2 mundos, quando os aliens estão tentando achar os humanos. E fica a dica, caso você goste daquelas comédias mais absurdas, mais aleatórias, com histórias que a gente literalmente não sabe onde elas vão parar, que surpreende a gente, tá aí um ótimo anime.
Agora, em Sentai Daishikaku ou Go-Go Loser Ranger, o anime dos Power Rangers malvadões, que salvaram a Terra do ataque de monstros, porém depois acabaram deixando os mais fracos vivos, porque eles são quase que meio que mortais, para que toda semana eles finjam estar atacando a Terra novamente e os Rangers aparecerem, salvarem o dia e ganharem fama e muita grana por conta disso, até o momento em que um desses monstros se revolta por não aguentar mais essa vida e usa seu poder de mimetismo para se infiltrar nos Rangers. Agora em abril lançou a segunda temporada, que tem um arco onde tem um pessoal dos Rangers, o personagem principal e até um policial, que eles estão presos em um certo lugar, como se fosse uma outra dimensão. E para sair desse local, eles precisam passar por um guarda e derrotar um certo alguém. Só que o guarda, ele é bem fortinho e literalmente segurou todo mundo com os braços, e na tentativa de surpreender ele para soltá-los, em vez de algum golpe secreto, sei lá, um soco, o policial dá um beijo no maluco. Bom, soltar ele soltou, os outros pelo menos. O pior é que eles ficam assim uma cena toda, e depois o guarda ainda fala: como ousa roubar meu primeiro beijo? Na real, eu acho que ele quis falar pra ele: que isso, cara? Para com essas brincadeiras gostosas aí. Tu tem 20 minutos pra parar com isso. Tanto que depois o guarda salva o cara que deu uma bitoca nele. Então, eu acho que ele gostou. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo curtinho mesmo, só pra descontrair um pouco mais, mostrar essas coisas aleatórias, bizarras e estranhas que aconteceram nas últimas semanas agora dos animes. E caso você saiba de mais alguma, deixa aqui nos comentários. Não esquece também de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!